Olá pessoal, está no ar o canal Segredos do Mundo. Estamos aqui novamente com ele, o ufólogo José Vanderlei. E o assunto aqui hoje é os anjos ou extraterrestres. Bom, antes de nós começar o quadro, José Vanderlei vai falar de um grande evento, uma palestra que vai acontecer em abril em Recife. Tudo bem, José Vanderlei? Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite e a oportunidade que nós temos aqui em falar sobre alguns assuntos que estão correndo na internet e aproveitar também para divulgar o nosso evento. Tá? Eu pediria a Eduardo para passar o PowerPointzinho e nós mandamos para fazer a apresentação do nosso evento. É que eu apertei errado aqui, esse aqui. Agora não tem problema nenhum. Tá? Por isso mesmo que nós fazemos ao vivo, sempre tem dessas coisas. Mas o que é importante é lembrar a vocês que nós estamos realizando aqui no Recife um evento de ufologia e espiritualidade que vai acontecer nos dias 15 e 16 de abril. Por favor, Eduardo, o próximo slide. Isso. Vai acontecer exatamente aqui num hotel próximo a um colégio muito conhecido na área de Boa Viagem, uma área nobre, e para 400 pessoas. E vamos estar trazendo 10 palestrantes para este evento. Ele vai acontecer tanto palestras presenciais, que vão ser no dia 15 e 16, como palestras online. Essas palestras podem também ser adquiridas através de seus ingressos para todo o Brasil. Vamos ter, entre os palestrantes, que vai mostrar no próximo slide, o Marco Petit, o Nando Cordel, o Tiago Bezerra, o José, o Walter Veríssimo, o Frederico Menezes. Vocês estão vendo que é um time de palestrantes de alta categoria, né? A Mônica Medeiros, a Margarete Actla, o Edson Boaventura, e, naturalmente, o Claudenor Júnior, Claudenor Mendes, desculpa. E vão todos eles estarem nesse evento nos dias 15 e 16 de abril, aqui em Boa Viagem, no Hotel Classic, Beach Classic, no centro, praticamente no centro de Boa Viagem. E nós vamos ter, além das palestras, vamos ter um workshop com o Walter Veríssimo, que é um hipnólogo, que vai estar fazendo regressões, que vai ser um workshop à parte. Dentro do evento também é adquirido um ingresso em separado, só para e exclusivamente para trabalhar as pessoas que quiserem fazer tipo regressão. Ele vai mostrar técnicas que as pessoas poderão fazer essa regressão e se conhecer um pouco mais. Ele começou fazendo algumas regressões de pessoas que simplesmente, em determinado momento, começaram a falar que estavam tendo contatos com outros seres. Foi daí que ele passou a fazer parte também e acreditar um pouco da questão da ufologia. Então, nós vamos ter as palestras, vamos ter um workshop, vamos ter uma área de exposição. Essa área de exposição está trazendo vários produtos e serviços, inclusive vamos ter um lançamento de um livro nesse evento, tá? Vamos ter esculturas, pinturas e artigos da ufologia e espiritualidade, e para finalizar, nós teremos um grande jantar de confraternização, com todos os palestrantes. Esse jantar também será por adesão, e aqueles que quiserem dar o último contato com o seu palestrante, aquela conversa de pé de ouvido poderá fazer nesse evento. Então, não percam. Tá? Eu acho que é a parte mais importante de todo o evento, é exatamente isso. Você vai poder, claro, naturalmente, durante o evento, tirar as dúvidas, mas nada que você não possa fazê-lo pessoalmente ao lado do palestrante, olhando no olho, sabendo realmente todas aquelas informações que você estava em dúvida. Então, não percam, vai ser um excelente
do qual já faço o convite a todos, faço convite novamente a Eduardo, está aqui aberto as portas para você, Eduardo. Eu pretendo ir, eu tenho todo... juntado dinheiro, né? Mas vamos ver um evento aí. E a todos os ufólogos do Brasil que estejam vindo a Recife, certo? Podem entrar em contato conosco, será um prazer recebê-los. E todas as pessoas que adquirirem o ingresso, vocês serão agraciados com palestras sensacionais. E tem mais, não existe um time formado desses palestrantes em qualquer outro lugar do Brasil. Tá? Então, o Recife, o Nordeste, está sendo presenteado realmente com um grande poço de sabedoria das mentes mais conhecidas da ufologia e espiritualidade brasileira. Ok? Então, não percam. 15 e 16 de abril, no Recife. Vocês podem todos se inscreverem através do site www.braufonet, braufonet.com.br. Então, vocês vão no site www.braufonet, vocês vão ter lá os pacotes, inclusive temos valores diferenciados para as pessoas que quiserem se hospedar no hotel. Então, vão ter tarifas especiais para aqueles que estão ou fora da cidade do Recife, ou mesmo aqueles que querem passar um final de semana diferente no hotel, em companhia dos palestrantes. Então, queria agradecer mais uma vez a Eduardo a oportunidade e vamos iniciar a nossa palestra de hoje, que é Anjos ou Extraterrestres. Deixa eu só tirar o WhatsApp, porque não desliguei aquele barulho. Quando ficar barulho na gravação, peraí, deixa eu só desligar ele aqui, rapidinho. Peraí, rapidinho, deixa eu cortar ele aqui. Lembrando que tem aí também um código de barra, tá? Vocês podem também acessar diretamente pelo código de barra. Você pode fechar o PowerPoint, tá? E agora nós vamos ter a conversa de olho no olho. Isso, vou fechar. É o F5. Olho no olho. Vai ser. Aqui já mostrou, né? Isso. Eu poderia ter mostrado. Isso. São as palestras. Vai ser aqui, então? Não, mas pode fechar, porque nós vamos fazer agora. Aqui é só a introdução, né, tá. Da página de introdução, e nós vamos fazer. Não vai ter mais nenhuma informação através do PowerPoint, não. Não, né? Tá. Pode fechar. Bem, enquanto o Eduardo está fechando, pronto. Por que eu escolhi Anjos ou Extraterrestres? Porque está havendo um buchicho muito grande na internet falando e fazendo uma certa confusão, ou talvez tendo um entendimento diferente daquilo que normalmente nós temos visto. Então, precisamos conhecer um pouco de cada coisa, para depois cada um, né, fazer a sua análise e verificar se um dos lados está correto, ou o outro lado está correto, ou você mesmo pode fazer a sua análise. Então, o que é que na realidade nós conhecemos dos anjos? Né? O que nós conhecemos dos anjos foram seres criados nos primórdios, isso conforme está descrito na Bíblia, né? E foi junto com a existência de tudo. Então, Deus, quando criou o mundo, o universo, também criou os anjos para ser exatamente os seus auxiliares, né? Em tudo aquilo que ele imaginava fazer, e tudo aquilo que ele precisava fazer. E os anjos, na realidade, tem uma definição... José Vanderlei, sem querer cortar, se você afastar um pouco a câmera para ver uma coisa. Nossa, o quadro caiu. Caiu o quadro. Assim? Isso. Não tem como mais afastar, né? Não, né? Isso. Pode continuar. Deixa eu ver, então, se eu consigo fazer assim. E, como eu disse, a palavra anjo, na realidade, ele significa mensageiro, aquele que leva uma mensagem. Né? Então,
ele foi, como eu disse, foi Sim. criado de uma forma espiritual, segundo a Bíblia, e foi exatamente nessa espiritualidade que aconteceu também uma desavença entre os anjos, Uma desafio. Os anjos. uma desavença dos anjos, do qual também se iniciou a questão do anjo caídos ou de Satanás. Que aí já começa por aí Sim. essa questão de fazerem a comparação dos anjos com os extraterrestres. Por quê? Porque na Bíblia ele fala que os anjos criados por Deus e que um dos anjos se rebelou e teve uma batalha entre os anjos e um dos anjos foi lançado à terra, né, que era o Satanás. E no livro de Enoque, ele fala que um anjo levou ele aos céus para conhecer todos os pilares dos céus e, ao mesmo tempo, ele lá conheceu a história dos anjos caídos, né? Que seriam os anjos que exatamente se colocaram contra Deus. E a história desses anjos caídos é a seguinte, é que os anjos vieram à Terra e, segundo o Enoque, eles eram as pessoas que deveriam cuidar dos seres humanos. E esses anjos, que seriam os anjos caídos, né, eles vieram à Terra para enamorar a filha dos homens. Então, existe exatamente aquela passagem que diz que os filhos de Deus vieram à Terra enamorar os filhos as filhas dos homens. Né? Então, essas passagens que são ditas na Bíblia, são ditas no livro de Enoque, né? Cria esse entrelace entre anjos e um ET. Porque a primeira pergunta que você faz é a seguinte: será que anjo tem sexo? Né? Então, os anjos vieram ser namorados das filhas dos homens, então eles se transformaram em seres humanos que, na realidade, eles têm um poder de transformação, né? Tem um poder de transformação. Por incrível que pareça, na própria Bíblia, ele fala... Não. Como? Não entendi. Era coisa do planeta. É claro que ninguém... Pode ter até essa possibilidade de ter anjos mesmo, né? Mas esse fato que se materializaram, né? Enfim, né? Porque você já falou, anjos não tem... Então, já tem uma diferença, realmente, né? Tem uma diferença, né? Na realidade, é aquela história, né? Você faz uma comparação. E as pessoas hoje passaram a ler todas as informações pelo conhecimento que elas têm hoje, de algumas passagens, mostrar que não, na realidade, não é nada assim tão espiritual, e sim tecnológico, que é a defesa das pessoas estão fazendo hoje. Estão mostrando que a coisa é mais tecnológica do que espiritual, né? Então se criou essa dúvida do que na realidade o que era anjo, ou estão fazendo todas as confusões do que é um anjo com os extraterrestres, por causa exatamente da quantidade de informações que vem de todos os lados. Então cabe a cada um de nós, né, fazermos essa verificação para fazermos a nossa análise, né? O anjo, o que era o anjo, qual é a essência do anjo, não deturpar a essência do anjo, o que era o extraterrestre, o que é o extraterrestre, não deturpar essa essência e não ficar fazendo as misturas que as pessoas estão fazendo. Tá? Então, nós temos uma quantidade enorme de informações na Bíblia sobre os anjos. E, por incrível que pareça, eu falei que os anjos eles conseguem trocar de forma, né? Existe em Hebreus uma passagem que diz que não esqueçais da hospitalidade, porque muitos, não sabendo, hospedaram anjos. Então, desculpa, se você não reconhece, na realidade, um anjo, você não percebeu que ele era um anjo, então, exatamente,
tenha o poder de criar uma forma parecida com o dos humanos. O que também é relatado em formas de alguns seres ditos extraterrestres que têm a capacidade de fazer, através da hipnose ou de qualquer outra interação com a mente da pessoa com quem ele está falando, de hipnotizar essa pessoa e a pessoa ver nele exatamente uma pessoa semelhante a ele que está sendo observado. Desculpe. Então, nós temos uma infinidade de complexos, de pessoas, né, criando uma informação, trazendo uma informação da Bíblia, uma informação do livro do Enoque, uma informação do judaísmo, né? E nós vamos ver, por exemplo, que os anjos têm uma quantidade enorme de anjos, que a gente não sabe o número exato de anjos, mas conhecemos alguns anjos que são falados na Bíblia, como o Miguel, como o Gabriel, o Rafael, né? Que são anjos conhecidos, são anjos uns anjos que lutam, outros anjos que falam, curam doenças, outros anjos que são anunciadores, né? Como a questão do anjo Gabriel, né? Nós temos ainda outros anjos também que são ditos como os 7 principais anjos, o Zafiquiel, o Zacdiel, o Samael e o Raniel, que são também anjos poderosos, mas Daniel, são poucos comentados. Tudo essas coisas de El. Tudo El. Né? Aí você ainda tem mais anjos. Você tem o anjo Ezequiel, você tem o Uriel, né? Você tem uma infinidade de anjos. Esse tal do Metratron, ele tá acima, né? Metratron, ele tá acima. Na realidade, dizem, né? Cada um cria a sua verdade, né? Vamos pôr assim, cada um cria a sua verdade. Então, já dizem que ele já foi um anjo. Na realidade, eu tenho até informação daqui, as pessoas falam, até que ele era o próprio Ezequiel, ou o Enoque. Tá? Então, o Enoque se transformou num anjo, ao contrário. Os anjos estão para proteger. Isso eu já vi. Só que os anjos estão para proteger a humanidade. E a humanidade é superior, na realidade, né, da criação, aos anjos. Tá? Foi assim que, pelo menos é assim que é colocado na Bíblia. Né? Tanto é que os anjos foram colocados para cuidar da humanidade. Não é o contrário, não é a humanidade que vai cuidar dos anjos. Sim. É os anjos que vai cuidar da humanidade. Sim. Então, nós temos no livro de Enoque, né, a questão dos anjos caídos, e que esses pesquisadores falam que são, na realidade, extraterrestres. Que, em determinado ponto, se você passar a observar, realmente, a ler o livro, né, fazer uma análise realmente com a estrutura de conhecimento que nós temos hoje, você vai ser levado a essa visão, né? Que nós somos hoje, então nós estamos falando a Bíblia, que a Bíblia, na realidade, não retrata algo muito espiritual, mas sim um acontecimento tá? Que nós o tratamos como sendo espiritual. Mas, na realidade, ele não seria espiritual. Tá? Aí você remete à época dos sumérios, que teve um povo que desceu do céu, que eram tratados como deuses. E que, na realidade, era um povo, né? Hoje nós sabemos, que era um povo extraterrestre. Tá? Devido às traduções das tábuas de argilas. Tá? Então, coisas que vão aparecendo e você vai fazendo e vai alinhavando, né, as informações que estão sendo trazidas para você. Nós, se voltarmos na questão dos anjos, nós sabemos também que os anjos, do mesmo jeito que está em cima, está embaixo, existe a hierarquia dos anjos. Existe os serafins, os querubins, os tronos, as dominações, os potestades, os virtudes, os principados, os arcanjos e os próprios anjos.
Então, existe uma hierarquia também, cada um com uma função. Só que é interessante Nossa, é que a função de cada anjo desse, a hierarquia é um enorme, mas cobre o até outro. certo ponto sabia. Como? É, né? É Não, um até um anjo. determinada hierarquia eu sabia, né? É interessante. Tem uma hierarquia, É enorme, né? né? E você vai ver isso na própria Bíblia. Ela fala dessas criaturas e elas são faladas ou foram criadas, né? Colocando, desculpa, com asas. E nós vamos ver Sem isso, por problema. exemplo, conhecido, um super anjo conhecido, tá? Que todo mundo passou a ver, inclusive no cinema, que foi a Arca da Aliança. Uhum. A Arca da Aliança, em cima da Arca da Arca Aliança, da Aliança. você vê dois anjos, são dois querubins, tá? Então você vê como se ele estivesse cuidando Ah, da arca, tá? É um representativo, dois anjos em cima dois da Arca querubins, da né? Aliança, não é É, verdade? inclusive eu tenho ele aqui. Quer ver? É. Enquanto ele vai pegar, olha, Eu paguei até baratinho é, aqui. Olha aí, ó. Paguei tá até vendo? baratinho esse aqui. Ó. É. Aqui, ó. Aqui Então, os anjos, né? isso aí, tá vendo? Ó, Então, ela ficou mundialmente conhecida é, exatamente por isso. conhecido, né? E eles não estão só aí, não. A árvore da vida, tá? A árvore da vida, segundo a própria Bíblia, tá protegida por dois anjos querubim com espada de fogo. Então, para você ver a importância dos anjos Ah, em proteção de alguma coisa, né? E além do anjo de anunciação de é. Maria, né? O anjo que veio no momento de uma guerra que chegou a Sim. matar 180 mil soldados Mas assírios. É relatado também na Bíblia de um único assírios. anjo Nossa, assírio. sério? Olha que Sério? interessante Tá, isso, né? tá relatado, Assírios, né? tá Legal. relatado que o poder do anjo. No Antigo Egito, o anjo da morte nas pragas, né? Então, todas essas informações Nas de pragas, anjos, né? o anjo da Anunciação, o anjo da Arca da Aliança, o anjo dos pastores, quando Jesus nasceu, os pastores se assustavam com a presença de dois anjos, dizendo eles que estavam trazendo boas novas, né? Então são anjos anunciadores, né? No próprio na própria morte no túmulo de Jesus, né? Dois anjos ao encontrar Maria procurando saber a quem elas estavam procurando, porque ali só não estava mais ninguém morto, né? Jesus não estava vivo, não teria por que estar ali. Então, os anjos são exatamente os anunciadores, né? E Sim. todos vamos botar soldados no bom sentido, de trazer ordem a tudo aquilo que Deus revela para a humanidade e faz para a humanidade. Tá? E nós temos vários tipos de anjos. Nós temos anjos com duas asas, nós temos anjos com quatro asas, nós temos detalhado anjo com 6 asas, que seriam os anjos mais altos, né? Onde eles se cobrem todos na presença de Deus. Cada um tem uma história diferente de um anjo. E como a gente não pode esquecer nunca, os anjos, na realidade, eles estão para servir a Deus em todas as suas informações, mensagens e construções na Terra ou no universo. O que eu quero dizer com isso é que os anjos são revelados desde o jardim do Éden, né? Onde nós tivemos lá os anjos tomando conta da árvore da vida, até os dias de hoje em anunciações.
onde aparece em várias partes do mundo anjos, entre aspas, visões de anjos nos céus. Então, temos relatos de várias pessoas falando que estão vendo anjos nos céus, inclusive em cima de igrejas, em cima de sinagogas, né? Sendo sempre acompanhadas sempre de um ato que acontece violento, por exemplo, uma guerra, alguma coisa. As pessoas começaram a ver esses anjos, que também, aí volta também a outra posição, que começaram também a ver a luzes nos céus, né? Avistamentos nos céus. Por isso que fazem uma comparação tão grande com relação ao que aos anjos e aos extraterrestres. E nós temos que lembrar que os anjos são tão poderosos que destroem cidades. Nós temos 2 exemplos na Bíblia, né, de destruição, que antes da destruição eles prepararam o caminho, que foi Sodoma e Gomorra. Então, sempre há uma anunciação desses anjos para quando vai haver algum tipo de catástrofe, né, que seja uma coisa muito grande, ou também uma boa nova, como o nascimento de Jesus. Então, eles são grandes anunciadores, mas também eles fazem alguns tipos de trabalhos de limpeza, né, com relação a determinações vamos dizer assim, de Deus, né? Então, eles vão ter vão ajudar alguém que está precisando de uma iluminação, eles vão trazer oportunidades para aquelas pessoas. Então, muitas pessoas acreditam que existe o anjo da guarda, que também é falado que existe o anjo da guarda, e que cada um de nós temos um anjo que nos protege e que nos orienta. Ele, às vezes, sussurra no seu ouvido, orienta, né? Ele tira de algumas situações que você, às vezes, entra e não sabe como sair. E, às vezes, nem entra exatamente pela influência, exatamente do sussurro desse anjo. Então, as pessoas também começam a falar que isso é uma tipo premonição, que as pessoas tiveram um sexto sentido, certo? E na religião é influência exatamente de um anjo que está cuidando de você. Tá? Então, voltando novamente a mostrar como existe exatamente os 2 lados, né, do que nós imaginamos ser um anjo e do que as pessoas imaginam que está acontecendo do outro. Tá? Então, nós temos, como eu já disse, o nascimento eu quero dar boa noite aqui aos que estão... Sim. Como? Eu quero dar aqui rapidinho, boa noite eu quero dar aqui rapidinho boa noite ao e ao Fogo Dirceu. Pode ser que o Dirceu tá rápido assim, né? Alguma coisa. Então é que ele fica aí um pouquinho, hein, Dirceu? Rony, a gente daqui a pouco, né? Obrigado. Só queria saber se o canal tá monetizando, porque você sempre aparece aqui. Muito obrigado. É só isso que eu tenho a dizer. Mas vamos continuar. José Vanderlei. Né? Pronto. Então, eu estava falando desses daí, que se realmente é algo, talvez, dessa mensagem, né? Se tem a ver também com algo de... Exatamente. Então, muitas vezes, alguns acreditam que seja o anjo falando para você, e você está ouvindo. Existe hoje, você vai encontrar na internet vários tipos de oração para você atrair o seu anjo, inclusive para você saber qual é o seu anjo protetor. Né? Então, existe todo um místico relativo a você buscar o seu anjo. E tem muita gente que fala para mim, que diz que o anjo dele, que foi o anjo colocado na vida dele, que destravou muita coisa depois que ele começou a conhecer o anjo. Aí ele invocar o anjo, a proteção do anjo dele. Ele não dava muita bola para isso, e passou exatamente a ter esse contato com esse seu anjo,
e o anjo passou a ter uma posição maior dentro da sua vida e trouxe muitas felicidades. Então, não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, são várias pessoas que falam para mim sobre isso, né, falando que mudou a vida dela só com esse tipo de atitude. Passaram a falar com os seus anjos, agradecer também aos seus anjos, né? Então, muitas pessoas acham isso também, pelo outro lado, uma bobeira, que, na realidade, é você que está tendo esse poder e você está apenas evoluindo no seu poder. Então, cada um tire a sua conclusão, tá? Eu não estou aqui para dizer que anjo não existe, que anjo existe. Cada um que faça a sua análise, né, com relação ao que é o anjo, ao que é o extraterrestre, ao que é o que seja os ambos, né? Mas cada um tenha exatamente a noção do que cada ser representa. O anjo, né, na criação, é uma criação entre inicial espiritual, tá? Do mundo espiritual, e o extraterrestre, embora seja uma criação também do próprio Deus, ele é numa questão mais material. Todos nós somos extraterrestres, tá? Nós estamos passando aqui por uma vivência terrena, mas hoje nós somos extralunares. Nós já tivemos na Lua, e se existisse um ser vivo na Lua, para ele, nós seríamos os extralunares. Estamos encaminhando para Marte. Futuramente, nós vamos ser os extramarcianos. Se existir uma civilização marciana lá. Até o momento que vai existir uma civilização em algum lugar, e nós vamos ser um extra, algum planeta que nós viemos a conquistar. E é exatamente isso que os pesquisadores, né, brigam, mostrando que não são anjos, e sim os extraterrestres. A maioria dos pesquisadores, eles criaram duas vertentes. A primeira vertente, que é a vertente científica, que seriam a existência, que é a existência dos ETs, ele diz que isso seria muito perigoso para nós. Por quê? Porque eles fazem uma relação de uma civilização muito mais avançada, chegando a uma civilização inferior, que seria a nossa. Sim. E, em todo o processo histórico da nossa história, todas as civilizações mais avançadas acabaram com as civilizações que existiam ali e que eram inferiores. Nós vemos aí a questão dos índios, dos astecas, né, de todos esses povos que desapareceram, né, com a invasão de suas terras. Então, eles fazem essa mesma correlação. Se existir o extraterrestre, nós estamos arriscando a vida aqui na Terra. Né? Então, essa é uma questão que a ciência, alguns físicos, né, mais renomados, defendem em suas teorias, dizendo que não existe, mas se existir, esse risco é bastante elevado para a raça humana. Tá? E nós temos, além disso, nós temos as próprias teorias, né, desses seres na própria Bíblia. Se você começar a traduzir, por exemplo, Ezequiel, né, ele vê algo né, vindo em direção a ele, né, ele vê algo se revirando dentro de uma nuvem, é algo como se fosse fogo, e imagens como se fossem pessoas dentro desse espaço. Ou a própria carruagem de fogo, né? É relatado uma carruagem de fogo, né? Então, eu não sei o que seria a carruagem de fogo, se não um transporte. Como? Foi o Elias, não foi, que viu a carruagem? Elias. Tem Elias, tem Ezequiel, tem
o Enoque, tá? O Enoque falou que também foi falou alguma levado coisa disso? nas asas do anjo Gabriel, Ah, tá. ou do anjo Miguel, tá? Então, para você ter ideia, É, nas asas sim, do anjo Miguel, chegando lá, ele entrou num castelo de cristal, onde ele sim. via sobre seus pés a terra Cristal. É, e olhava tanto para a esquerda como para a direita até. e via as montanhas e comparava aquelas montanhas às pedras que existiam na terra. Então ele dizia que era uma pedra azul, que era uma montanha é, é, laranja, né? E foi descrevendo os planetas como se fossem montanhas. Mas Sim, nós precisamos, Deus precisaria, se foi, fosse né? tudo espiritual, precisaria de um castelo de cristal ou de voar no asa de um anjo. Então, a informação que é passada, talvez, na Bíblia, que é exatamente o que as pessoas, os mais teóricos da ufologia falam, é exatamente isso. Na Bíblia, na realidade, ela está falando aquilo que nós vimos e que, na hora de transformar em escrituras, achamos que eram deuses, É, porque eles tinham uma tecnologia que desconheciam e tratavam eles como deuses. E o mais interessante é que na é, Suméria, os Anunnakis eram retratados como tendo asas. Então você pega a foto tampada nos palácios dos Sumérios, você vai ver lá pessoas isso, com ó, asas, aqui, ó. né, Tem até asa como aqui, se ó. fosse Ó. isso, exatamente, tá? Então, É, essa confusão começou agora na internet, começou agora no mundo entre a religião e a ufologia, mostrando que talvez a gente esteja falando tudo de uma coisa só e que está sendo e foi misturado, né, sendo traduzida como sagrado quando na realidade ia ser tecnológico, tá? E outros defendem que é o contrário, que na realidade sim. não é tecnológico, é exatamente o sagrado que estão querendo transformar em tecnologia, porque exatamente, porque na realidade seria o próprio diabo que estaria fazendo isso. Então já transformaram os ETs como sendo o próprio diabo, para você ter só noção com relação ao como estão fazendo as confusões com relação ao que é sagrado, ao que é ufologia, tá? E ao que é, por exemplo, ideal de Sim, algumas pessoas, de alguma cabeça que achou que aquilo dali realmente estaria trazendo, seria o final do mundo, mas essa chegada desses extraterrestres seriam exatamente o diabo surgindo, tá, para criar toda a confusão. Então, é por isso que nós queremos deixar bem claro que, na realidade, o que nós sabemos hoje, sem querer ofender nenhuma das partes, é que devemos tratar cada um de uma forma diferenciada e não fazer a confusão inicial até termos realmente todo o conhecimento necessário para que possamos, né, tecer uma sim. nova tese, né, tecer realmente saber da realidade. Misturar anjo com É, extraterrestres com o próprio diabo, né, é uma mistura perigosa para todo mundo, tanto ele para a parte religiosa, como para ele para a parte da ufologia, como ele para a parte da espiritualidade. Tá? Então, nós precisamos exatamente entender que existe dentro da criação, foi falada de um anjo, tá?
Dentro do universo, nós conhecemos, nós sabemos, nós vemos, nós vimos, são relatados todos os dias contatos com seres diferentes da raça humana, seres com a tecnologia muito mais alta do que a da raça humana, tá? E o diabo, que ainda é uma questão ainda humana, religiosa, exatamente. né? Que está agora sendo o elo desses dois pontos. Seriam anjos ou extraterrestres. Na realidade, o que eu posso dizer com certeza é que os sumérios, né, que foram, na realidade, o primeiro povo conhecido de civilizações, né, trouxe essa ideia de deuses para nós. Né? Ele veio dos deuses. Então, você vai ver, depois dos sumérios, chegando aos assírios, chegando ao Egito, que era o deus, o semideus na terra, que era o faraó. Então, criou-se uma ideia de deuses, né? Dali dos sumérios, e veio-se até hoje. Os hebreus, que nós falamos dos hebreus, veio do Egito. O Egito se iniciou o seu ponto de partida nos sumérios. Então, tudo volta aos sumérios. No Sumério. Tudo volta aos sumérios. Então, conhecemos as tabuletas dos sumérios, né, que fizeram a transcrição das tabuletas, né, as tábuas em barro de cuneiformes, né, foram traduzidas, e eles ali falam que, na realidade, eles não eram deuses, eles eram povos vindo de um planeta chamado Planeta X, para nós, ou Nibiru, ou Nibiru, como alguns falam, tá? E que desceram à Terra para buscar ouro para salvar o seu planeta, a atmosfera de seu planeta. E aqui cruzaram o ser que já existia. Sim. Eles não criaram o homem, eles fizeram a evolução do homem, eles criaram um ser que pudesse trabalhar para eles. Então, até nisso, né, nós vamos ver que a questão da escravidão se iniciou exatamente nos sumérios. Não foi no Egito. Sim. O Egito já veio dos sumérios. Então, os hebreus que eram os escravos no Egito, né, quando saíram para a liberdade, eles, na realidade, eles vieram descendentes de outros povos antes, que chegava exatamente a partir dos sumérios. Então, o que nós temos é uma quantidade enorme de informação que talvez nós tenhamos traduzido o que era espiritual, e na realidade não era espiritual, e sim tecnológico, como sim. Sendo espiritual. E trouxemos daquela época até hoje essa informação. E por isso nós estamos fazendo, talvez estejamos fazendo, esta confusão. Porque as pessoas, elas acreditam em anjos. Não tem como deixar de acreditar. Acreditar, mas tem algumas situações que era outra coisa, né? Ninguém está dizendo que anjo não existe. Mas exatamente. Algumas situações eu acho que sim, talvez eram de outro. Naquele momento que estava a Maria, talvez até a Sara, né? Que foi idosa, que teve filho, né? Talvez, né? Enfim, o que me leva a fazer uma outra questão. Exatamente, exato. O que leva a gente a fazer uma outra questão. Nós podemos dizer que todos os anjos são extraterrestres, porque eles não foram criados aqui na Terra. Mas nem todos os extraterrestres são anjos. Então, não é que eu estou, né? É que é meio... tem pessoas, às vezes, que não tá na ufologia, pode se sentir um pouco meio assim. Mas eu fico pensando, né? Será que realmente era cobra mesmo que estava? Será que não era um ser, talvez, né? Naquele momento com Adão e Eva, né? Pensando, né? É porque um animal vai falar, né? Ou não sei, a não ser que se materialize, não sei, né? É que é meio complicado essa parte, né? Ou então haja uma evolução, né?
Porque também. você hoje você tem algum, por exemplo, eu não sei qual é o estado americano, mas tem uma ave que ela reproduz palavras, 200 palavras. Ela Nossa, reproduz sério? 200 palavras. Porque a Tá? árvore é um ser vivo, Então, né? só para você ter ideia, como existe um entendimento, talvez, né, de uma evolução que vai acontecer mais lá na frente. Dizem que com essa transição planetária, dizem que os animais pode mudar mesmo, né? A gente percebe isso. Eu acho que tem o gato, dizem que eles podem dar uma certa mudança, né? Eu vi uma. Teve aquela reportagem que o cachorro Um, começou a puxar o menino das ondas da praia. Você vê como os animais estão muito inteligentes. Porque o cachorro ficou com medo do menino se afogar. Né? Mas o menino estava dando risada. As ondas estavam vindo nele, ele puxou com medo que o menino, né? Puxou o menino com a roupa, com medo que o menino. nós precisamos ainda entender muita coisa. Cachorro, né? Então, Isso. Essa questão do cachorro, existem animais que estão sendo treinados para identificar doenças nas pessoas. Tem cachorro que identifica o câncer numa pessoa. Tá? Então, tudo isso, essa evolução que nós estamos tendo, essa evolução como a evolução interplanetária, né, que nós estamos passando, né, talvez nos traga tudo isso. Né? Nós tenhamos algum outro tipo de contato que antigamente nós perdemos, que é exatamente o que significa o nome religião. Religião significa religar. E se é religar, religar o quê? Algo que foi desligado. Então, nós tivemos uma perda de alguma coisa que precisa ser religada. E talvez exatamente essa religação nos traga todas essas informações. Né? Eu estava vendo hoje um vídeo e aquele menino, eu me esqueço o nome dele, mas que ele andava muito com o Chico Xavier. Sim. E ele falou algo muito interessante. Ele falou o seguinte, que por volta de 2050, nós vamos ter uma tecnologia tão avançada que nós vamos ter, por exemplo, um equipamento que vai poder se comunicar com os entes queridos já falecidos. Ah, sim, até o Geraldo Lemos. Geraldo Lemos. O Petit também falou isso. Sim. Tá? Então, imagine, nós conseguirmos chegar a essa tecnologia. Nós vamos achar que isso é espiritual ou é tecnológico? Tem gente que não gosta de chamar o lado espiritual de quarta dimensão. Eu acho que tem a ver. Eu acho que é um estudo científico, né? Tem gente que não gosta, né? Na realidade, você ainda desconhece. Uma pessoa que não gosta. Eu acho que é quarta dimensão. Nós estamos na terceira, né? Aqui é tenso, né? A Terra, nós estamos num corpo tenso, né? Então... na realidade, dizem que nós estamos na terceira, quarta, né? Porque seria o quarto seria o tempo, né? Tá mudando um pouco, tá mudando. Estamos na terceira, quarta, porque nós estamos indo para a quinta dimensão, né? Então, estamos na terceira, quarta. Só que nós não estamos percebendo, digamos, essa quarta dimensão de uma forma mais lógica. Não tá, tanto é que... Mas ela existe e está presente. Nós saímos da era de... Exatamente, eles dizem que é o tempo. De aquário, né? Da era de aquário agora, né? Então, nós estamos só aguardando um período para que tenha mais uma evolução, as coisas aconteçam mais claramente, tá? As coisas se revelem na realidade, para sabermos realmente, nós vemos aí todos os dias pessoas espiritualizadas falando de seus encontros, de seus desdobramentos, falando com esses seres angelicais, né? Falando com esses seres de outros planetas, ou seja, eles identificam um ser angelical e um ser de outro planeta. Né? Tem um fato muito interessante, a Salyut russa. Essa é sensacional. Eles, num determinado momento, eles estavam ao redor da Terra, né, na sua estação espacial russa, novamente a Rússia sempre na frente. Tá? Eu acho que já ouvi então, essa eles história, estavam lá, então eles viram uma nebulosa
uma luzinha laranja, tá? Laranja. E que essa luz laranja foi chegando até eles e Sim. começou a tomar toda a nave, inclusive dentro da Salyut. Sim. E eles passaram a ver seres angelicais, que eles disseram ser anjos, certo? Enormes, do lado de fora da Salyut. Aí passou a primeira missão com esses 3 astronautas que falaram sobre isso. Na missão dos outros 3 astronautas seguintes, a mesma coisa. Então, iniciaram com a ideia de que era tudo um problema óptico, mas, na realidade, depois de 6 astronautas informarem isso, eles viram que existia alguma coisa. Inclusive, teve um caso que ele pedia para sair da nave. Teve um outro caso que chegou uma nave ao lado da Salyut e que desceu como se fosse um astronauta dessa nave, né, com capacete e tudo mais, e ficou do lado de fora da Salyut. E eles chegaram a pedir autorização para sair também, para fazer contato. E foi negado a eles. Ou seja, os mesmos russos falando de 2 experiências diferentes. Uma, tipo angelical, eles achavam ser angelicais, e um tipo material, que ele viu uma nave e viu um tipo astronauta dessa nave. Então, se existe realmente essa diferenciação, tá? Para esses astronautas, eles não têm mais dúvida. Existe realmente tanto o lado espiritual como o lado material. Deus criou tanto os anjos como outros seres e de outros planetas, tá? Vivos assim como nós. Só pelo fato de nós desconhecermos não significa que eles não existam. Apenas nós o desconhecemos. Né? Então, só para nós encerrarmos, né? Eu, particularmente, Wanderley, tá? Acredito muito na criação de Deus e que Deus não criou apenas a Terra. Ele criou uma infinidade de poder de Deus. Se ele cria esse universo que nós olhamos para o céu e não conseguimos nem chegar perto da totalização da sua criação, ele criou, naturalmente, ele criou coisas maravilhosas, criou os anjos e criou a raça humana, assim como criou os outros demais irmãos que estejam, né, em vários outros planetas ou em outras terras parecidas com a nossa Terra, né? E acredito exatamente nisso, que nós um dia vamos entender melhor tudo isso que está acontecendo hoje. Mas não devemos ter, de maneira nenhuma, confundir os anjos com o extraterrestre, nem dizer que os extraterrestres são exclusivamente os diabos, que é o Satanás que está voltando para criar toda a confusão aqui na Terra. Então, nós precisamos entender as diferenças. Tá? Tudo são criaturas, né, de um só Criador, e que cada um tem a sua função. Tá? E cabe a nós fazermos essa leitura. E uma leitura que deve ser correta para que nos traga o benefício do conhecimento. E não que ficar criando dúvidas, né? Criando oportunismo, porque muita gente cria o oportunismo nessa questão. Né? Então, se aproveita de todas as formas. Tá? E nós precisamos conhecer a verdade. E eu espero ter, pelo menos, fornecido uma ideia diferente do que é o anjo, do que é um extraterrestre, né? E da diferença do que estão tentando fazer, imputando aos extraterrestres serem os diabos, e os extraterrestres serem os anjos caídos, ou os extraterrestres ser os anjos maus. Tá? Então, cabe a você, cabe a todos que estão nos assistindo saber realmente e fazer a análise do que é o anjo e do que é um extraterrestre. Lembro o seguinte: aqui na Terra nós temos várias raças diferentes.
nós temos o branco, tem o negro, tem o índio, tem o mulato, temos os nórdicos, temos os pigmeus, né? Temos os asiáticos, né? Nem por isso eles são extraterrestres. Nem por isso eles são anjos. São as criaturas. Né? Então, nós falarmos que os anjos são demônios, né? Ou qualquer qualquer outro tipo de raça diferente da nossa humana são demônios, né? É algo assim muito preocupador com relação às informações que estão sendo trazidas para nós. Tá? Então, eu só queria agradecer mais uma vez a você, Eduardo, pela oportunidade e ter tentado mostrar aí a diferença entre anjos, demônios e os extraterrestres. Não, olha, os que entraram aí, parece que agora tem a presença de algumas pessoas aqui. Eu posso, então, responder algumas perguntas? Pode? Pode fazer. Isso aqui só foi não foi bem uma pergunta, né? Naquela hora que o Fábio ouviu a gente falar, né? Ele falou também dos serafins, dos néfilins, dos querubins, né? Outras raças, né? Bom, só isso que ele falou. Bom, o Rony, ele falou aqui, a Arca da Aliança na Bíblia, citada que foi uma ordem de Deus para Moisés, onde serviria para guardar como que é? Seixos das tábuas, né? E os mandamentos. E assim está escrito na Bíblia, né? É isso que ele quis dizer, né? Exatamente. Na realidade, Moisés quebrou as primeiras tábuas, né? Jogando, quando desceu da montanha, viu aquilo que estava acontecendo. E foi feito novas tábuas de madeira, tá? E foi colocada as tábuas, a tábua de pedra quebrada foi juntada e colocada junto da arca com as tábuas de madeira. E dizem também que ali também guarda o cajado de Moisés. Eu não sei se é verdade ou não, tá? Mas também falam que ali também está guardado o cajado. Mas com certeza as tábuas, o que sobrou das tábuas de pedra está guardado, estaria guardado dentro da Arca da Aliança. Né? Bom, peraí, o Rony, peraí, agora vamos para essa pro Fábio. O Fábio, ele acaba dizendo que os querubins usam bastões tecnológicos que os que aqui vivem confunde com espada de fogo ou de luz, ou mesmo bastão que usava Moisés. Deve ter uns segredos aí, né? Nisso daí, né? Na realidade, tem algo que me chama muita atenção, que são as armas poderosas que existiam na época. O cajado de Moisés era uma arma poderosa. Ele bateu na pedra, saía água. Ele transformou o seu cajado em uma cobra, que também os egípcios transformou também um cajado em 2 cobras. Mas o cajado de Moisés, comeu as outras 2 cobras. Nossa Senhora! O manto de Ezequiel, que ele pegava o manto, batia na água, a água se abria. O próprio cajado de Moisés, quando em luta, quando estavam em guerra, eles levantavam o cajado. Sério, do Ezequiel fez isso, eu não sabia. Inclusive, quando foi deixado... quando foi deixado... porque ele tinha... Eu me esqueço agora quem era o pupilo dele. Foi deixado com o pupilo também esse manto de Ezequiel. Tá? E nós temos também outras, as trombetas, por exemplo, de Jericó. Né? É uma outra arma poderosíssima, derrubou muros. Né? Então, se você prestar atenção, tem várias digamos, armas, entre aspas, né, poderosas, falando na Bíblia.
a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Falam que Sodoma e Gomorra foi destruída, né, num piscar de olhos. Então, qual foi o tipo de arma, ou qual foi o que foi utilizado para ser destruída essas duas cidades? Né? Então, na Bíblia, ela fala muita coisa, né, que às vezes, se a gente parar para enxergar, para pensar, aí você começa a fazer. Será que tudo isso não é uma questão tecnológica? Aí você como, vai por ver, exemplo, sim, mas a máquina de comida, né? A Maná, né? o maná. Mas o maná foi reproduzido, já foi né? reproduzido, né? Sim. Então, você consegue reproduzir o maná. Né? Então, todas essas questões, digamos assim, que são ditas serem sobrenaturais em algum momento, né? Hoje elas estão sendo feitas as suas dúvidas, mostrando que era apenas uma tecnologia mais avançada. Tá? E se fosse, também não tem problema nenhum, não. Tá? O problema todo é a falta de realmente de você deixar de conhecer, saber da verdade. Né? Se você chegar a dizer, o cajado de Moisés tinha um poder de afastar a água. Você tem hoje, eu vi um cientista que ele fez isso com uma varetazinha também. Tá? Ele conseguiu fazer com a vareta. Pode ter uma tecnologia dentro daquele cajado, a gente não sabe. Tá? As coisas... Olha, tem gente que fala, não sei se é verdade, no Judeus Torá, não sei, né? Uns falam que o cajado não era madeira. Uns falam que o cajado provavelmente talvez era de mineral chamado zafira. Mas será que tem como provar como que era o cajado? Né? É difícil, né? Será que... Rapaz, veja só, descobriram agora, se eu não me engano, na Zâmbia. Na Zâmbia, parece, se eu não estiver enganado. Judeus, do Torá. Eu sei que uma pedra elétrica. Hã? É uma pedra? Uma pedra elétrica. Ele pega a pedra, liga dois fiozinhos, bota um LED e ela acende. Nossa. Ela pega, você pega a pedra, jota junto com a outra pedra e ela solta faísca, sem você fazer nenhum tipo de atrito. Nossa. Então, nós desconhecemos completamente. Na Lua, por exemplo, quando a Apolo esteve lá, que soltou o módulo em cima da Lua, que ela começou a tocar como sino, passou 1 hora tocando como sino. Repetiram esse experimento e ela demorou 3 horas tocando como sino. Existe uma pedra aqui na Bahia. É o Lauside? Será que é o Lauside? É o Lauside? Existe uma pedra na Bahia que você pega qualquer material, bate nela, ela parece que ela soa como um ferro. Então, nós desconhecemos, na realidade, como que era, né? todas as propriedades que existem hoje. Né? Pedras que curam, falavam-se de pedras que curam, né? Que são pedras que teriam, digamos, um magnetismo maior e que atraíam uma quantidade de energia para a pessoa que estivesse próxima dela. A própria Arca da Aliança, as pessoas que tivessem despreparadas, ao tocar na Arca da Aliança, morriam. Isso está relatado na Bíblia. Teve um caso até que a arca ia caindo, uma pessoa foi lá tentar segurar a arca, morreu. Tá? Isso é relatado na própria Bíblia. Então, nós desconhecemos, na realidade, tudo que tem hoje, que ainda nos é escondido hoje. Tem muita coisa no universo. Nós estamos descobrindo hoje. Nós, antigamente, víamos uma pessoa, era um fantasma. Até mesmo essa caveira de cristal, né? É um mistério, né? Ninguém sabe, né? Uns falam assim, realmente foi ali. Tudo pra gente é mistério. Né? Pessoas que... São 12 caveiras, né? Isso. Né? Tem a história de Indiana Jones passa exatamente sobre essas caveiras. Né? Então, e o pior de tudo é que essas caveiras existem. Existem. Tá?
E tem até Existem, um livro, tá? tem até um livro, né? Tem É, até um livro dela. tá? Um autor que... Hoje eu estava vendo um vídeo que não é de hoje, tá? É um vídeo que eu já tinha assistido ele há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, falando sobre a esfinge e que pessoas estiveram dentro da esfinge e que dentro da esfinge tem um mundo lá dentro com 12 salões diferentes. Isso não é de hoje. Ah, Aí esse vídeo de hoje falava sobre isso, mas isso já foi falado há 10 anos atrás. é, Né? Então, as exato. pessoas estão, digamos, redescobrindo uma coisa que foram, digamos, negadas a ela no passado. Né? É pro... O Casey, que era um vidente, falava sobre essa esfinge, que existia toda a informação dentro da esfinge, abaixo da esfinge. Tá? Toda a informação da Abaixo da cultura esfinge. humana estava lá debaixo da esfinge. O É, próprio, aquele menino russo, né? Começou a falar dos 2 anos de idade sobre a esfinge, que continha uma biblioteca debaixo da esfinge. Né? O Boriska. Né? Borisca, né? Então, todas essas informações que nós temos hoje estão sendo trazidas, mas, na realidade, já foram negadas há muito tempo atrás. Você tem, dentro das pirâmides, a possibilidade de buscar corredores, salas ocultas, e está proibido. Por quê? Está. Porque vão dizer que vão revelar alguma coisa que a humanidade não está pronta para saber. Né? Então, na realidade, nós desconhecemos muito do que está acontecendo, né, No para planeta. nos É, manter exatamente submissos. Porque se nós sim. descobríssemos realmente toda a verdade, né, se soubéssemos realmente tudo que o homem é capaz de fazer, toda as suas fronteiras, elas seriam amplamente pesquisadas. Hoje não, você vai até um Com, determinado ponto, não pode porque não tem uma informação, ninguém deixa você caminhar com essa informação, lhe é negada a informação e você fica na mão deles. Porque quem tem a é, informação é superior a você, é, não é exatamente. verdade? Você, na hora que você, por exemplo, a questão de você falar com os seus entes queridos, na hora que você passar a ter uma tecnologia que possa fazer isso, como foi revelada por Chico Xavier a, 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 ao pupilo dele, tá? Na hora que você fizer isso, ele disse uma coisa muito interessante. Todos os médios vão perder o emprego, porque Hum, hoje você recorre a um médio, uma coisa que você nem, talvez até desconheça, para ter um contato com o seu ente querido, é, né? Né? Então, ele já diz, vai ser uma profissão que vai deixar de existir, porque você já não vai mais precisar ter o intermédio. É a mesma coisa com relação à religião. Se nós conseguirmos, soubermos, tentarmos falar diretamente com Deus, nós não vamos precisar de ter uma igreja. Não vamos precisar de ter uma religião. Tá? hum, Por quê? Porque nós vamos ter um contato direto com a fonte, direto com Deus. Vai acabar o intermediário. Então, ah, a tá, religião significa tem isso, essa, religar. sim, Se nós estamos religando, na hora que nós religarmos, tá? E tudo isso for tirado o véu da ignorância, nós passarmos a enxergar realmente tudo que foi criado de uma forma como ela realmente foi proposta, claro que quem ganha com isso é toda a humanidade. tudo é realidade. É isso aí. Bom, acho que ninguém tem mais, mas peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só aqui. Só mais uma aqui dele aqui, do Rony.
O Rony perguntou se tem algum relato que a arca era um objeto dos mais antigos do Egito. Ah, é difícil falar isso, porque tem muito mistério, né? Na realidade, a arca Tem teve muito um que é. propósito, né? A Sim. arca, eu acredito que a arca, o propósito da arca era guardar os mandamentos de Deus. Então, ela não poderia estar antes do Egito, não. Ela tinha que estar exatamente no caminho onde foi entregue a Moisés as tábuas. Então, eu acredito, Vanderlei acredita, que foi nesse período e não da época dos egípcios. Tá? A não ser que ele tenha algum tipo de arca, de algum tipo de móvel, e eles aproveitaram para fazer a arca. Mas, segundo a informação, segundo o que foi relatado, eles realmente criaram a arca, né, com largura, altura, né, profundidade, especificamente para guardar as pedras dos 10 mandamentos. Né? Agora, essa realmente, eu não posso garantir que não possa ter existido uma arca antes. Eu já vi, inclusive, um vídeo falando que essa arca inicialmente era de junco. Né? Só a tampa que seria diferente. E foi trazida pelos os egípcios. Tá? Mas se não sei de onde esse historiador, né, tirou isso, que foi um historiador, que levantou essa questão, dizendo que tinha sido encontrada a arca, que estava ali, que estava queimada, tudo mais. Mas eu acredito que não, que a arca ela exista, está guardada em algum lugar, com certeza. Tá guardado. Bom, gente, o papo aqui foi muito bom com o José Vanderlei sobre os anjos ou extraterrestre. Rebobina aí para trás para assistir quem pegou no finalzinho, né? A gente falou algumas coisas que tem a ver com anjos e seres, né? Foi muito interessante, né? Então rebobina. Então para encerrar, tá? Vou falar aqui para o José Vanderlei falar as palavras finais, né, José Vanderlei? Né? As palavras finais. Desculpe, cortou. Para você falar as palavras finais do canal Certo. aqui nesse momento. Bem, antes de fazer o agradecimento ao Eduardo e sempre abre aquele canal para nós. Tá? Sim. Vai vir o Alexandre Lauzido fazer, já está marcando com o Eduardo aí uma palestra, vai ser sensacional. Tá? E convidar todos para participar do nosso evento, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de abril, aqui no Recife. São 10 palestrantes e que vai ser realmente um fato inusitado no norte e nordeste do Brasil. Eu acredito que até hoje nunca teve um time tão bem formado, certo? Como foi formado os palestrantes. Nós temos aí desde da parte da ufologia, como da espiritualidade, tá? Vai acontecer num hotel aqui no centro de Boa Viagem, para 400 pessoas. É um evento fechado, mas, ao mesmo tempo, nós estamos também com ingressos online, ou seja, você pode assistir de onde você estiver no planeta. Né? Existe exatamente a aquisição tanto que das legal! Vai ter palestras. ingressos online também, né? Legal, hein? Vai. Você perder um evento com esses 10 palestrantes, nunca mais você vai ter essa força tão grande como eles. Nós temos o Boaventura, vai ser nós em temos Recife, gente. Margarete, né? Nós temos a Mônica, nós temos o Nando Cordel, o Petit, né? É uma infinidade de profissionais da mais alta categoria, né? Tendo 2 dias de palestras aqui no Recife. Tá? Então, você pode adquirir o seu ingresso, tanto presencial quanto o online, pelo site www.braufonet.com.br, ou você pode apontar para o QR Code, né? Você também já vai cair no nosso site e fazer a sua inscrição. Nós temos ainda, além da inscrição
do palestrante e do online, nós temos uma inscrição também para o workshop, que vai ser um evento dentro do nosso evento, mas em separado, né, feito por um dos nossos participantes, um hipnólogo, que ele vai fazer regressão, mostrando que as pessoas que estão sendo tratadas através da hipnose estão relatando vários contatos com seres extraterrestres. Ele vai fazer, inclusive, algumas demonstrações lá, serão 2 dias também de evento do nosso hipnólogo, tá? E vamos ter uma exposição, onde vamos ter vários materiais, lançamento de livros, produtos, alguns serviços, tudo relacionado à ufologia e à espiritualidade. E o grande finale, tá? Você vai ter o jantar, também por adesão, um jantar de confraternização com todos os participantes, para que você possa ainda tirar as suas últimas dúvidas, sentada junto à mesa do palestrante, né, olhando no olho, tirando todas as dúvidas que você tiver com relação às suas pretensões de conhecimento. Tá? Então, eu só queria agradecer mais uma vez ao Eduardo. Gostaria de agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de nos escutar. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Tá? Eu espero ter mostrado um pouco o que era os anjos, o que é os extraterrestres, tá? E a confusão que eles estão fazendo, né, com relação aos anjos, extraterrestres e demônios. Tá? Então, nós não devemos ter essa confusão tão grande assim. Tá? Nós achamos que, eu particularmente, né, acho que são coisas diferentes, né? Embora sejam criaturas do mesmo Criador, da mesma fonte, mas são entidades, seres diferentes. Tá? Então, a todos vocês, quero desejar uma excelente semana, uma boa noite, agradecendo a Eduardo mais uma vez. Gente, só para encerrar aqui, será que foi Alexandre Lauzide? Só antes de encerrar, ele perguntou quantas vezes você leu a Bíblia. Ai, meu Deus. É o Alexandre? Na realidade, quem que tá aí escrito como... Laonete, que o importante é você ler e compreender. E eu já li 3 vezes, e mesmo assim você ainda fica com dúvidas, né? Então, a Bíblia ela traz para você informações que você começa a ler e começa a ter informações de outros locais também, não é só a Bíblia, mas começa a fazer essas conexões. Eu digo muito que a nossa vida é um tabuleiro de montar quebra-cabeças. Você pega uma pecinha, bota aqui, a outra pecinha lá em cima, a outra vem para você formar o seu mosaico. E mesmo assim você ainda não conseguiu formar o mosaico. Então eu já li 3 vezes, tá? E é fascinante. Eu ficava louco, porque tudo que começou comigo, na realidade, começou através da parapsicologia, não foi da ufologia. Né? Eu tinha fenômenos anômalos que aconteciam comigo que me atraíram para eu ler a Bíblia. Né? Sim. Porque lá era por exemplo, o único livro que falava de algumas coisas que você não encontrava naturalmente em outras, na livraria, numa biblioteca. Né? Então, você ter, por exemplo, gostava muito de ler o José do Egito, né? As histórias de como ele falava, como ele fazia interpretação de sonhos, né? As visões que ele tinha, né? A história dos anjos, né? O sonho de José de Maria, né? Então, tudo isso sempre me atraiu muito com relação à Bíblia. Por isso que a gente lê, relê, né, para tentar entender cada vez mais, e mesmo assim você termina ainda não entendendo tudo, porque ainda é um grande mistério para todos nós. Tá certo. Bom, a pessoa perguntou aí do site, é só paralisar o vídeo, porque aí dá para você escrever aqui no PowerPoint, tá todas as informações. Agora no finalzinho e também no início, né? Volta para trás o vídeo, tá? Eu queria saber quem que tá usando essa propaganda aqui de vocês, não sei, né? Não, e você pode aproveitar
é direto no QR Isso. Code. No QR Code você já segue direto. Você tem lá o QR Code e já entra. Se não, O QR Code. www.braufonet.com.br. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo, pelo José Vanderlei. Lembrando que o José Vanderlei volta aqui em breve. A gente vai tentar falar sobre Marte. Vai ser muito interessante, hein, gente? Vai ser interessante, hein? Vai ser mesmo. Então, O que tchau, estão tchau para descobrindo de Marte não vocês. está no gibi. E talvez essa semana venha a minha amiga que está se formando em arqueologia. Fala o assunto de arqueologia. A Érica Teres, uma grande amiga, também gosta de ufologia, tá? Essa semana. A Érica acho que teve aqui 3 gravações. A gente vai falar das pessoas que tinham crânios alongados. Nós vamos falar, o assunto vai ser interessante, hein? Bom, tchau, tchau. Até mais, uma ótima semana para todos. Tchau, tchau, José Vanderlei. Tchau, tchau. Muito obrigado às pessoas que estavam aqui presentes, hein? A visualização vai ser Valeu. maior. Tchau, tchau. Vai lá, Tchau, até logo. tchau.